Queridos amigos da Novo Tempo Portugal, é com enorme alegria que hoje partilhamos uma mensagem que fala ao coração, uma história de transformação, graça, redenção, que convida-nos a refletir sobre o poder de um encontro com Jesus. Mas antes de mergulharmos no texto bíblico, que será o centro do nosso estudo, permitam partilhar uma ilustração que nos prepara para compreender a profundidade desta mensagem. E esta é a história de Miguel. Era um homem cuja vida foi transformada de forma extraordinária, abrindo o caminho para entendermos a narrativa que iremos explorar. Vemos aqui, portanto, esta história de Miguel de egoísta a generoso. Realmente Miguel era um comerciante numa pequena vila no interior de Portugal, dono de uma loja de produtos alimentícios. Era conhecido por todos, mas não pelas melhores razões. Tinha fama de ser rude, egocêntrico e avarento. Para Miguel, a vida resumia-se a acumular riqueza. Ele trabalhava incansavelmente, negociava com clareza e não hesitava em cobrar preços altos para maximizar os lucros, mesmo que isso prejudicasse os vizinhos e aqueles que eram mais pobres. A sua loja era o símbolo do seu sucesso, mas também da sua solidão, porque apesar do dinheiro, Miguel sentia um vazio profundo, uma inquietação que nenhuma quantia no banco conseguia aplacar. As pessoas na vila respeitavam-no pelo seu estatuto, mas evitavam-no. Ele não tinha amigos verdadeiros e as conversas com ele sempre eram sobre negócios, nunca sobre a vida. Miguel acreditava que o sucesso material era o caminho para a felicidade, mas no fundo ele sentia-se isolado, como se algo essencial lhe faltasse. À noite, quando fechava a loja, olhava para o seu reflexo na montra e perguntava-se: é só isto? Para que serve tudo isto? Mas um dia algo mudou. Um amigo da vila convidou para uma reunião numa igreja local onde um pregador chamado João falava sobre o amor de Jesus e sobre o perdão, sobre a verdadeira paz que vem de um relacionamento com Jesus. Miguel, então, inicialmente cético, decidiu ir por curiosidade. Ele não acreditava muito em assuntos de fé, mas algo o atraía. Talvez fosse a promessa de paz, algo que ele não encontrava nos seus lucros diários. E sabe, naquela reunião, as palavras de João tocaram-lhe profundamente, porque João falou sobre como Jesus veio para os que se sentem perdidos, para aqueles que carregam um vazio que o mundo não explica. Miguel sentiu então um aperto no coração e pela primeira vez ele percebeu que o seu orgulho, a sua ganância, a sua busca incessante por riqueza eram barreiras que o separavam de algo maior. Ele queria mudar, mas não sabia como. O orgulho dizia-lhe que ele era bem-sucedido, que não precisava de nada, que não precisava de ninguém, mas naquela noite, sabem, o Miguel decidiu dar um passo. Ele orou em silêncio, pediu a Deus que o ajudasse a encontrar um novo caminho. E nos dias seguintes, Miguel começou a mudar. Primeiro pequenas coisas, começou a tratar os clientes com mais gentileza, a ouvir as suas histórias, depois tomou decisões mais e mais ousadas, doou uma parte dos seus lucros para ajudar as famílias carenciadas da vila, algo impensável para o velho Miguel. Ele também procurou pessoas que no passado tinham sido prejudicadas pelos seus negócios e pediu perdão. Ofereceu-lhes ajuda para poder reparar o mal causado. E a loja do Miguel, antes que era um lugar de ganância, tornou-se um ponto de apoio para a comunidade. Ele passou a ser conhecido não pela sua riqueza, mas pela sua generosidade e pelo seu coração transformado. Esta história de Miguel ilustra também aquilo que acontece quando alguém se abre para um encontro com Jesus, porque ele era realmente um homem preso ao sucesso material, mas vazio por dentro. E quando decidiu buscar algo maior, encontrou paz, propósito e uma nova forma de viver a vida. E esta história prepara-nos exatamente para o texto bíblico que eu queria partilhar hoje consigo. A história de um homem que se chamava Zaqueu, que tal como Miguel enfrentou barreiras, buscou Jesus e encontrou uma transformação que mudou tudo. Vamos abrir então a nossa Bíblia, as Escrituras e mergulhar nesta história de Zaqueu? Ela está registada em Lucas no capítulo 19 e a partir do versículo 1
até ao versículo 10. E diz lá o texto bíblico que Jesus entrou em Jericó e ao atravessar a cidade havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E então, diz-nos o texto, ele correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, porque Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu hoje preciso de pousar em tua casa. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, e todos os que viram isso começaram a murmurar. Ele se hospedou então na casa de um pecador. Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, metade dos meus bens dou aos pobres, e se causei dano a alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos ver então alguns pontos, algumas notas também neste texto. O primeiro ponto é que Zaqueu, pequeno em estatura, mas era grande em desejo. Zaqueu era realmente um homem de contrastes. Como chefe dos publicanos em Jericó, ele ocupava uma posição de poder e de riqueza. Os publicanos eram cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano, muitas vezes explorando o próprio povo com taxas abusivas, e por isso eles eram vistos como traidores e pecadores rejeitados pela sociedade judaica. Zaqueu, sendo o chefe, era mais odiado, claro. A sua riqueza dava-lhe conforto material, mas não dava paz interior. Então, este homem vivia isolado, sem a aceitação ou o respeito que desejava, carregando um vazio que o dinheiro não conseguia preencher. E apesar disso, Zaqueu tinha algo especial, um desejo ardente de ver Jesus. Ele ouviu falar das maravilhas que Jesus realizava, curando doentes, libertando os cativos, pregando esperança aos pobres, e ficou intrigado. Quem era este homem? O que é que ele tinha de tão diferente? Zaqueu queria respostas, mas havia um problema, é que ele era de baixa estatura e a multidão que seguia Jesus impedia de o ver e fisicamente ele não conseguia passar acima das pessoas e socialmente ele era também um pária, alguém que a multidão provavelmente afastava. Mesmo assim, Zaqueu não desistiu. Ele tomou uma atitude ousada, correu à frente da multidão e subiu numa figueira brava. Para um homem rico e influente, veja, este era realmente um gesto humilhante. Imagina um líder acostumado a dar ordens a subir a uma árvore como uma criança, expondo-se ao ridículo. Mas Zaqueu não se importou com a sua imagem. O seu desejo de ver Jesus era maior que o seu orgulho, porque ele queria, acima de tudo, conhecer aquele que podia transformar a sua vida. Aprofundando mais o texto, quando nós lemos o texto de Lucas, no capítulo 19, versículo 3 e 4, diz que ele procurava ver quem era Jesus. Só que ele diz lá no texto, mas ele não conseguia, pois ele era de pequena estatura. Então correu e subiu numa figueira brava para vê-lo. A Bíblia mostra que a busca de Zaqueu não era passiva. Ele não esperou que as circunstâncias se alinhassem. Ele agiu. A multidão representa as barreiras externas que muitas vezes nós enfrentamos. Problemas financeiros, conflitos familiares, pressões sociais. A baixa estatura de Zaqueu simboliza exatamente estas barreiras internas, estes sentimentos de inadequação, vergonha, medo de não sermos bons o suficiente para Deus. Zaqueu superou tudo isso com perseverança, com humildade, mostrando que a busca por Jesus exige esforço e disposição para sair da zona de conforto. E este gesto de subir na árvore não era apenas físico, era um ato de fé, uma demonstração de que ele estava disposto a deixar de lado toda a sua reputação para encontrar algo maior. Quantas vezes nos sentimos como Zaqueu, bloqueados por multidões na nossa vida? Talvez sejam desafios no trabalho,
dificuldades financeiras ou conflitos em casa. Talvez nos sintamos pequenos diante de Deus, com dúvidas sobre a nossa fé ou culpas do passado. Esta história de Zaqueu ensina-nos que, quando nós buscamos Jesus com sinceridade, nenhuma barreira é grande demais. Ele promete: buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Reflita então quais são as multidões que te impedem de te aproximares de Jesus. Como é que podes, como Zaqueu, tomar uma atitude ousada para buscar a sua presença? Talvez seja reservar um tempo diário para orar, para ler a Bíblia, com o coração aberto, ou procurar apoio numa comunidade de fé, numa igreja. O primeiro passo talvez pode ser pequeno, mas é o início de uma grande transformação. Pensa em Ana, uma jovem mãe solteira de Lisboa, subcarregada com as responsabilidades de criar um filho sozinha, entre o trabalho e as contas a pagar. A Ana, ela sentia que não tinha tempo para Deus. A sua multidão é o cansaço e a pressão do dia-a-dia. Mas Ana decide reservar 10 minutos todas as noites para orar e para ler um salmo. E este pequeno passo, tal como Zaqueu, a subir na árvore, abre espaço para que ela encontre a paz e a força em Jesus. Pequenas atitudes podem trazer grandes mudanças espirituais. E tu? Que passos podes dar hoje para te aproximares de Jesus? Para te aproximares mais de Deus? O ponto 2, a segunda nota deste texto bíblico, é que o olhar de Jesus e o convite transformador, quando Jesus chegou ao lugar onde Zaqueu estava, algo de extraordinário acontece. Ele olhou para cima e Jesus disse: Zaqueu, desce depressa porque hoje eu preciso de pousar na tua casa. Imagina a surpresa de Zaqueu. Ele estava escondido na árvore, talvez à espera apenas a observar Jesus de longe, sem imaginar que seria notado, não é? Mas Jesus não apenas o viu, ele chamou pelo nome, incrível. E esse gesto mostra que Jesus conhecia Zaqueu não apenas como o publicano odiado, mas como um homem com um coração em busca da redenção. O chamado de Jesus foi pessoal e foi urgente. Desce depressa. Ele não pediu que Zaqueu mudasse primeiro ou resolvesse os seus pecados. Jesus encontrou onde ele estava, com todas as suas falhas, e convidou para uma relação mais íntima com ele. Quando Jesus disse: eu preciso de pousar na tua casa, Jesus não buscava apenas uma visita social. Ele queria entrar na vida de Zaqueu, queria trazer transformação e restaurar o seu propósito. Zaqueu respondeu com alegria, descendo rapidamente e abrindo as portas da sua casa, mas também do seu coração. Podemos ver aqui a reação da multidão, não é? A reação da multidão foi diferente, eles murmuraram. Ele se hospedou na casa de um pecador, diz o versículo 7. Para eles, Zaqueu era indigno de atenção de Jesus. Mas Jesus não se importou com as críticas. Ele viu o potencial de Zaqueu, não os seus erros. Este momento mostra a graça de Deus. Ele não olha para nós com os olhos de julgamento humano, mas com amor e com esperança. No texto de Lucas, neste capítulo 19, nós podemos ver que o facto de Jesus chamar Zaqueu pelo nome é profundamente significativo. Sabe, na cultura judaica, chamar alguém pelo nome indicava intimidade e reconhecimento. Jesus viu além da fachada de Zaqueu, além da sua riqueza, a sua profissão, os seus erros, viu um homem com potencial para mudar. O convite para pousar em tua casa simboliza a vontade de Jesus de entrar em comunhão com Zaqueu, transformando não apenas a sua vida espiritual, mas todos os aspectos do seu ser. A murmuração da multidão reflete a mentalidade humana de julgar pelos erros do passado. Mas Jesus mostra que a sua missão é salvar e não condenar, como nos diz em João 3,17. A rapidez de Zaqueu ao descer reflete exatamente a sua disposição em aceitar o chamado sem hesitação. Jesus também nos chama pelo nome. Ele conhece as nossas lutas, os nossos erros, os nossos medos e ainda assim nos convida também. Desce depressa, porque eu quero estar contigo. Não importa se te sentes indigno,
se carregas culpas do passado ou se achas que a tua vida está desarrumada. Jesus não espera que te arrumes antes de te aproximares. Ele encontra-te onde estás, mas não te deixa como estás. Como responderás então ao chamado de Jesus? Estás disposto a descer da tua árvore, do orgulho, da autossuficiência, do medo e abrir o coração para Jesus? Talvez o primeiro passo seja orar com sinceridade, confessar as tuas lutas ou procurar também uma comunidade ou uma igreja que te apoie na tua caminhada espiritual. Considera João um homem de Coimbra que perdeu o emprego durante uma crise económica. Ele caiu em depressão, sentiu-se inútil e afastado de Deus, achava que não merecia a atenção de Deus por causa dos seus erros. Um dia, ao ouvir um programa da Novo Tempo, ele sentiu que Deus o chamava pelo nome. Como se dissesse: João, desce depressa porque eu quero estar contigo. Ele começou então a orar e a procurar ajuda na igreja e aos poucos encontrou esperança e encontrou propósito. Jesus quer fazer o mesmo na tua vida, chamando-te para uma relação que transforma. Que resposta darás hoje? E agora entramos aqui no terceiro ponto, esta transformação visível de Zaqueu. O encontro com Jesus mudou Zaqueu para sempre. Ele levantou-se e declarou: Senhor, metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se causei dano a alguém, eu restituo 4 vezes mais. Essa não foi uma promessa vazia, foi uma resposta espontânea a esta graça maravilhosa de Jesus. Antes conhecido pela sua ganância, Zaqueu agora mostrava generosidade. Antes explorador, buscava justiça, indo além do exigido por aquilo que dizia a lei, que pedia apenas a restituição com um acréscimo de 20%. Levítico capítulo 6, versículo 5. Ele prometeu então devolver 4 vezes mais, imagine, demonstrando um coração transformado. E essa mudança foi visível e prática. Zaqueu não apenas sentiu algo novo, mas ele viveu de forma nova. A sua transformação impactou a sua comunidade. Os pobres foram ajudados e aqueles que tinha prejudicado receberam justiça. A verdadeira fé, como a de Zaqueu, produz frutos concretos, atitudes que refletem o caráter de Cristo. Ele passou de um homem que acumulava para si a alguém que partilhava com os outros, cumprindo o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 39. No texto de Lucas, neste texto que estamos a analisar, no capítulo 19, versículo 8, vemos aí que a declaração de Zaqueu é um marco da sua conversão. Ele não foi coagido por Jesus, mas a sua decisão veio de um coração tocado pela graça. Dar metade dos seus bens aos pobres mostra uma generosidade extrema, algo incomum para um homem antes definido pela ganância. A restituição quadrupla vai além das exigências legais, refletindo, portanto, este compromisso profundo com a justiça e a reparação. E essa transformação não era apenas uma transformação interna, ela manifestou-se em ações que abençoaram os outros, mostrando que a fé verdadeira, ela produz frutos visíveis, como ensina em Tiago no capítulo 2, versículo 17, onde a palavra de Deus diz: assim também a fé, se ela não tiver obras, só por si é morta ou está morta. A transformação de Cristo nas nossas vidas, ela deve ser visível, como as tuas atitudes mostram que Jesus habita em ti. Será que é generoso ou generosa com o teu tempo, com os recursos ou amor? Procura reparar os erros do passado, seja pedindo perdão ou ajudando a quem tu prejudicaste. A fé verdadeira, como a de Zaqueu, não fica só no coração. Manifesta-se nas mãos, nas palavras e nas escolhas diárias. Pergunta-te: como posso eu viver de forma que os outros vejam Cristo em mim? Talvez seja ajudar um vizinho em dificuldade, perdoar alguém que te magoou ou partilhar os teus recursos com quem precisa. Maria, uma empresária do Porto, ela percebeu que as suas práticas de negócios nem sempre eram justas. Após um retiro espiritual, ela sentiu o chamado de Deus para mudar. Começou a pagar os salários mais justos aos seus funcionários e a doar parte dos lucros para projetos sociais na sua comunidade.
como Zaqueu, a sua transformação foi prática e impactou todos à sua volta. E tu, que passos podes dar para viver uma fé que transforma? Talvez seja uma pequena ação, como oferecer ajuda a alguém necessitado, ou uma decisão maior, como mudar uma atitude que não reflete o amor de Cristo. A salvação transforma tudo. E é interessante que Jesus declarou dizendo: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. A salvação de Zaqueu não foi apenas perdão, foi uma transformação completa de valores, atitude e propósito. A sua casa, a sua família e a sua comunidade, elas foram impactadas. E ele deixou de viver para si mesmo e passou a viver para Deus e para os outros, cumprindo a missão de Jesus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Voltando então à história inicial de Miguel, que nos introduziu esta mensagem, ele era um homem preso ao sucesso material, mas vazio por dentro. Quando ele abriu o coração para Jesus, a sua vida mudou. Passou de egoísta a generoso, de isolado a um pilar na sua comunidade. Como Miguel e Zaqueu, cada um de nós pode experimentar também esta transformação. Jesus encontra-nos onde nós estamos, com as nossas falhas, com os nossos medos e os pecados, e transforma-nos para sermos quem fomos criados para ser. Lições para as nossas vidas. Jesus conhece o nosso coração. Ele chama-nos pelo nome, vendo além das nossas falhas e oferecendo-nos graça. Jesus supera as barreiras. Como Zaqueu, precisamos vencer o orgulho, talvez, o medo ou a culpa para buscar Jesus. A transformação, ela é visível. A verdadeira fé produz frutos de generosidade, de justiça, de amor, que impactam aqueles que nos rodeiam. A salvação transforma tudo. Quando Jesus entra, muda a nossa vida, a nossa casa e o nosso entorno. Talvez hoje Jesus está a passar por aqui. Talvez te sintas como o Miguel ou como o Zaqueu, pequeno diante dos desafios, preso a um vazio que o mundo não preenche. Talvez carregas culpas, medos ou incertezas que te fazem sentir indigno, mas Jesus vê-te. Ele chama-te pelo teu nome e deseja entrar na tua vida. Responde como Zaqueu. Desce depressa. Abre o teu coração e deixa que Ele transforme cada canto do teu viver. Que a salvação entre na tua casa, trazendo paz, propósito e uma nova história. Não adies a tua decisão, porque hoje é o dia de dizer sim ao chamado de Jesus, permitindo que Ele faça em ti o que fez em Zaqueu. Que Deus te levante e que Deus te levante para uma vida plena. Até ao próximo programa, A Mensagem.